O torcedor brasileiro, acostumado a ver a seleção como potência mundial, mal conseguiu acreditar no que se desenhou ao final das eliminatórias. O Brasil terminou apenas em quinto lugar, uma posição que, em qualquer outro formato, significaria vexame, desespero e até mesmo ausência em Copas passadas. O país, que já foi reverenciado como pátria do futebol, viveu seu pior desempenho histórico. Mas eis a coincidência que gera desconfiança. Justo agora, quando o time mais tropeça, o formato muda. De repente, o que deveria ser tragédia virou alívio. Quem acompanha de perto sabe que em futebol nada é obra do acaso. Cada mudança de regra, cada decisão tomada em reuniões fechadas carrega interesses ocultos. A grande pergunta ecoa nas arquibancadas. Será que a seleção foi salva por manobra de bastidores? Ou foi apenas coincidência? A verdade é que ninguém consegue afirmar com certeza, mas os sinais são fortes, e quando se conectam, revelam uma rede de conveniências que vai muito além das quatro linhas. Primeira revelação. O Brasil terminou em quinto lugar, algo impensável em outros tempos. Em formatos anteriores, isso significaria repescagem, tensão e risco real de eliminação. Imagine os jornais estampando a manchete: Brasil fora da Copa. O peso psicológico seria devastador. Mas com a expansão para 48 seleções, a catástrofe virou apenas uma nota de rodapé. O que antes seria uma queda brutal virou simples detalhe burocrático. O torcedor vibra porque a vaga veio, mas será que percebeu a gravidade? A seleção fez a pior campanha de sua história e, mesmo assim, carimbou o passaporte. Há quem diga que isso não foi obra do destino, mas de um sistema ajustado para proteger gigantes em crise. Em grupos de WhatsApp, circulam teorias de que relatórios internos já apontavam a queda de rendimento e a necessidade urgente de alterar o regulamento. A coincidência é perturbadora. A mudança veio exatamente no momento em que o Brasil mais precisava. Coincidência ou estratégia planejada para encobrir um vexame? Segunda revelação. Segundo fontes próximas à cúpula da FIFA, a entidade já previa que seleções tradicionais poderiam viver ciclos de decadência. O Brasil não era exceção. Alemanha e Itália já provaram o gosto amargo da eliminação precoce. A ideia de expandir o Mundial para 48 times foi vendida como gesto democrático. Mas será que não foi apenas um disfarce? Executivos ligados à organização teriam alertado: um Mundial sem Brasil, sem Alemanha, sem Itália não vende. O produto Copa do Mundo é uma vitrine global que depende das marcas históricas. Torneio sem camisa pentacampeã seria visto como fracasso comercial. Por isso, a decisão de ampliar o número de vagas pode ter sido menos sobre justiça esportiva e mais sobre blindagem política e econômica. Há rumores de áudios vazados que circularam em reuniões, revelando frases desconfortáveis. Jornalistas insinuam que até houve discussões para criar mecanismos de seguro para grandes seleções. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a suspeita é forte. O formato pode ter sido remodelado não para dar voz aos pequenos, mas para impedir a ausência dos poderosos. O discurso oficial de inclusão soa bonito, mas os bastidores contam outra história. Terceira revelação. Nos corredores das grandes empresas patrocinadoras, a pressão teria sido ainda mais intensa. Marcas multinacionais que investem bilhões em publicidade esportiva não aceitariam ver o Brasil fora da Copa. Para elas, a seleção é produto de alto valor. Camisa amarela nas transmissões significa audiência, engajamento e vendas. Um Mundial sem Neymar, sem Vinícius Júnior, sem a narrativa da tradição brasileira, seria um desastre. Segundo executivos de marketing, contratos de patrocínio foram renovados já com cláusulas que partiam do princípio de que o Brasil estaria presente. Como garantir isso se a seleção falhava dentro de campo? Supostamente, a solução foi empurrar a mudança de formato.
Relatórios internos de agências teriam mostrado que campanhas publicitárias perderiam alcance sem o Brasil em cena. Alguns analistas até ironizam. Não foi o Brasil que se classificou, foi a publicidade que comprou sua vaga. Embora essa afirmação nunca seja assumida oficialmente, o tempo em que tudo aconteceu levanta dúvidas. A CBF atravessava turbulências, a seleção colecionava fracassos e, de repente, surge uma mudança histórica que transforma a derrota em classificação. Para o torcedor comum, parece apenas sorte. Para quem olha os bastidores, o enredo lembra um roteiro calculado para manter o espetáculo vivo. Quarta revelação. Embora não haja provas oficiais, especula-se que a decisão de expandir a Copa para 48 seleções foi menos sobre justiça esportiva e mais sobre resguardar grandes marcas em crise. Esse aumento foi anunciado como gesto de inclusão para pequenas seleções, mas muitos enxergam outro objetivo: proteger os gigantes que não conseguem mais garantir vaga com desempenho. Basta observar o timing. A Alemanha caiu em fases de grupos. A Itália sequer conseguiu se classificar em 2 edições seguidas e o Brasil patinou nas eliminatórias. O que une essas potências? Todas possuem peso comercial gigantesco. O Mundial precisa delas para garantir audiência bilionária, contratos de transmissão e patrocínios. Será mesmo coincidência que a expansão tenha surgido justamente no momento em que esses titãs balançavam? Há quem diga que dirigentes influentes pressionaram por essa mudança usando discursos políticos de inclusão. Mas, no fundo, o que se buscava era uma blindagem. Nos bastidores, surgem comentários de que até mesmo relatórios estratégicos já previam a queda de rendimento dessas seleções. E, diante disso, a única saída era ampliar as vagas. Assim, qualquer tropeço poderia ser convertido em classificação automática. O torcedor vibra acreditando que houve justiça, mas talvez esteja comemorando um espetáculo manipulado. Alguns analistas chegam a comparar a situação a um jogo de cartas marcadas. Não importa como os gigantes joguem, sempre terão uma cadeira reservada no banquete. Isso levanta um dilema moral. Até que ponto o esporte é realmente competição? E até que ponto virou apenas negócio? O Brasil se beneficiou agora, mas amanhã pode ser outra seleção. A estrutura está armada para que os gigantes nunca caiam. Enquanto isso, pequenas seleções que sonham com a glória continuam sendo figurantes de um show global cuidadosamente roteirizado. O discurso oficial fala em democratização, mas muitos acreditam que a verdadeira intenção foi preservar a imagem dos grandes e garantir que nenhum patrocinador veja seu investimento virar pó. Quinta revelação. A pergunta que não quer calar é simples. O torcedor brasileiro deve comemorar a vaga ou se revoltar com a manipulação? O que parecia ser alívio pode esconder uma verdade incômoda. A seleção fez a pior campanha de sua história, mas foi salva pelo regulamento. Se não fosse a expansão, estaríamos diante de um vexame sem precedentes. A classificação foi conquista esportiva ou presente de bastidores? O que realmente significa vibrar com essa vaga? Muitos torcedores celebram sem perceber que, na prática, o time não conseguiu em campo o que sempre foi natural. E aí vem a reflexão mais amarga. Será que a festa não passa de cortina de fumaça? Será que o torcedor está aplaudindo a própria manipulação? Fontes ligadas à CBF admitem em conversas privadas que o clima era de alívio, não de orgulho. Jogadores comemoraram a vaga, mas o tom foi quase de quem escapou de uma tragédia. Em entrevistas reservadas, até ex-dirigentes apontam que a seleção perdeu sua aura e hoje depende de arranjos externos. Para completar, patrocinadores reforçam campanhas como se tudo fosse normal, mascarando a crise técnica. A imagem da camisa amarela segue forte, mas por trás do brilho há fissuras profundas. E aqui surge a provocação. Será que a seleção ainda é potência ou virou apenas produto que precisa ser protegido a qualquer custo?
A resposta depende de quem observa, mas a sensação de que algo foi manipulado não sai da cabeça dos mais atentos. O torcedor que vibra precisa entender que essa vaga carrega mais perguntas do que respostas. O Brasil está na Copa, mas o futebol brasileiro está salvo de verdade? Ou apenas foi empurrado para debaixo do tapete, escondendo a decadência que se tornou impossível negar? Quando conectamos as peças, percebemos que a classificação pode ter sido apenas a ponta visível de um jogo muito maior, onde interesses políticos e financeiros valem mais do que gols. E nesse tabuleiro, o torcedor é apenas plateia de um espetáculo previamente ensaiado. E agora, eu quero ouvir você. Será que o Brasil foi realmente salvo pelo talento ou apenas pela manipulação dos bastidores? Você comemora essa vaga ou enxerga um jogo sujo por trás? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Vestiário Oculto FC, ative o sino de notificações e deixe o like para fortalecer essa comunidade que não tem medo de questionar o futebol que ninguém mais ousa mostrar.